para você que está em casa, para vocês que estão aqui presentes, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. E que bom, esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós. E eu estou feliz. E você, está feliz? Vocês estão felizes com esse dia? Glória a Deus. Independente do que aconteceu hoje, meu irmão e minha irmã, esse é o dia que Deus nos deu. Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o Novo Testamento. Nós estamos falando agora, vamos iniciar hoje sobre os livros sinóticos. Daqui a pouco você vai saber o que isso significa. Mas antes disso, eu quero orar com vocês. Pai Celestial, nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu santo nome. Nessa noite faremos, Senhor, um estudo da Tua palavra. Nós não temos condição, Senhor, de aprender sem que Tu nos ensine. Nós estudamos, nós lemos, mas quem vai abrir o nosso entendimento é o Senhor, e nós acreditamos nisso. Portanto, nessa noite, nós te pedimos, ser conosco e nos abençoe neste estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Parece um nome complicado, mas daqui a pouco, no desenvolver disso, nós vamos ter um entendimento melhor. Sinóticos, eles são os 3 primeiros livros que nós temos dos evangelhos. Então, a gente está falando aqui de Marcos, de Mateus, de Marcos e Lucas. A mídia aí pode colocar aquela primeira tela para o pessoal que está em casa. Quais são os objetivos que nós vamos tratar estudando os evangelhos? Fornecer noções básicas sobre a necessidade dos evangelhos, identificar as características dos evangelhos sinóticos, compreender a beleza da unidade e diversidade dos evangelhos, identificar os principais temas de cada evangelho sinótico e sua aplicação em nossas vidas. Agora eu convido vocês a abrir suas Bíblias, você que tem seu smartphone, tablet, se você está em casa aí, pega a sua de papel ou o seu computador, não importa. Desde que você tenha uma Bíblia, abra ela, nós vamos ler na versão da NVI. Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler dos versos 13 ao 16. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, a igreja, meus irmãos, isso aqui é muito importante. Ela nasce do quê? Do Cristo revelado. Se vocês continuarem lendo esse capítulo, vocês vão ver essa declaração de Jesus. A igreja, ela é edificada sobre o Cristo revelado. A igreja, ela cumpre sua missão sob o Cristo revelado. Toda a nossa compreensão teológica acerca de Deus, ela não só tem, mas ela precisa ter como base o Cristo revelado. O Cristo revelado, ele é o centro de toda a revelação bíblica. Ao longo dos estudos do Antigo Testamento, eu martelei isso desde Gênesis, e eu vou continuar isso até quando a gente terminar lá em Apocalipse. No último dia eu devo falar a mesma coisa. A Bíblia é a revelação verbal de Deus. Isso tem que ficar gravado conosco. É verbal. Essa revelação verbal, ela vai ser dada para nós de forma progressiva.
Então, o que a gente veio estudando até Malaquias, a partir de agora, de Mateus para lá, a gente vai ver a realidade do que todos aqueles profetas vieram dizendo, estavam falando, mas eles não viam. Hebreus, inclusive, vai dizer que era sombra. Eles estavam vendo uma sombra, eles não tinham certeza de como seria, que eles ansiavam por ver. Essa revelação progressiva, como que ela nos é entregue? Numa metanarrativa. Essa metanarrativa ela vem de Gênesis e só vai terminar em Apocalipse. A metanarrativa, ela tem uma unidade literária. Por que é unidade literária? Porque o assunto é um. Ah, irmão, o Salmo está falando de Jesus? Vários estão. Esdras está falando de Jesus? Com certeza. Mas a unidade literária, ela precisa ter um centro, que une tanto Gênesis, tudo que está no Antigo Testamento, quanto tudo que está no Novo Testamento. E quem é esse centro unificador? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que eu quis ler com vocês esse versículo, porque em Mateus, a gente pode meio que dizer assim, esse é um versículo-chave. É um versículo em que Jesus faz a pergunta que até hoje permeia pelo mundo. Quem é Jesus? Muita gente se pergunta, quem é Jesus? Uma outra pergunta, que não está aqui, mas quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão de se viver? A Bíblia vai explicar isso para a gente. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para que, toda vez que vocês estiverem lendo a Bíblia, tentar se despojar, o que é isso? Tirar de você os seus preconceitos. Preconceitos aqui é um conceito antecipado que a gente faz das coisas. Por exemplo, eu tenho uma ideia de alguma coisa, então, quando eu vou para a Bíblia, eu leio aquilo com aquela minha ideia. Então, é muito mais fácil eu transformar o texto. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta ao meu auditório, que aqui está, porque o de casa pode colocar no chat. Jesus foi gerado em Maria. A Bíblia registra, assim, na genealogia vai dizer, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Isso acontece com Jesus? Quem acha que sim, levanta a mão. Como que a gente tem que ler a Bíblia? Com os olhos. Abra aí em Mateus, capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha na genealogia de Jesus. É assim que Mateus abre, e logicamente ele tem um propósito, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas lá em cima, no primeiro versículo diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí no verso 2 começa, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Eu vou pular, vou direto para o verso 15. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Não houve. Por quê? Jesus é único. A Bíblia fala de um homem único. E esse homem único, Mateus vai nos apresentar, porque ele é único. Bom, os evangelhos são as boas novas da salvação. É a história de como Deus cumpriu sua promessa de nos enviar o Messias, Salvador, a seu povo. Nos evangelhos nós temos a resposta a essa pergunta de quem era Jesus. Nós vamos lendo, a gente vê quem ele é. E ele mesmo propôs isso, a gente acabou de ler ali em cima. Nesses evangelhos, nós vamos ter o quadro exato, tanto da pessoa como da obra de Jesus Cristo.
Os evangelistas o apresentam como o Messias prometido no Antigo Testamento, o servo do Senhor, o Filho do homem e o Filho de Deus, enfim, o Salvador prometido desde o princípio da revelação. Aí você deve se fazer uma pergunta, e é uma forma que eu oriento vocês quando estiverem estudando qualquer parte da Bíblia. Façam perguntas ao texto. Não estou dizendo de você gerar dúvidas em você. Você pode ter as dúvidas, isso é normal. Tomé tinha dúvidas, certo? Só que a dúvida de Tomé não o leva a negar o Cristo. A dúvida de Tomé, quando é respondida, faz ele se render ao Cristo. Senhor meu e Deus meu. Essa é a resposta de Tomé. Mas, quando a gente olha 4 evangelhos, e a gente vê assim, olha, mas por que 4? Por que Deus não pegou e condensou tudo em um livro só? Por que 4 ângulos diferentes? A gente tem uma resposta aqui. Há diferenças e peculiaridades no entendimento que cada autor teve da vida e da obra de Cristo. Uma pessoa só não poderia nos dar o ponto de vista total sobre Jesus. Já com 4 pontos de vista, a gente pode ter uma compreensão melhor sobre a pessoa e a obra de Cristo. Ou seja, qual é a conclusão disso? Cada evangelista teve seu objetivo peculiar e um público específico. A gente não pode esquecer isso. Mateus tem um foco quando ele escreve, Marcos tem um outro público quando ele escreve, Lucas tem um outro público quando ele escreve, e João tem uma outra ideia quando ele escreve. Ele quer atingir, no caso de João, a todos. Tá? E unidade e diversidade, quando a gente fala disso, será que tem contradição? Será que os evangelhos estão em contradição? Como que é possível fazer justiça aos aspectos da unidade e dessa diversidade? Bom, a resposta é a seguinte: crendo que a Bíblia tem Deus como seu autor. Lembra o que eu disse lá em cima? A Bíblia é o quê? Acabei de dizer aí para nós, é a revelação verbal de Deus para nós, que Ele dá através dos homens. Mas é Ele quem está conduzindo. Podemos também reconhecer que Deus pode preservar a unidade da sua própria mensagem. Então, apesar... mas será que o fulano não colocou alguma... Não, a gente tem que crer que quem está conduzindo a história, assim foi na aula passada, é o próprio Deus. Apesar de ter sido ela comunicada por meio de grande diversidade, ou seja, olha... Será que tem? Por que não fizeram, então, uma coisa coerente, com uma certa coerência, tudo igualzinho? Porque as perspectivas eram diferentes. A posição ortodoxa, né, ela parte do pressuposto da inspiração e da autoridade da Bíblia. Ela vai ajudar a gente a reconhecer e a aceitar a diversidade junto com a unidade. A revelação divina foi dada através das ênfases e perspectivas dos diferentes autores, que assim se complementam sob a direção e supervisão de Deus. É a providência divina, conduzindo as mentes dos autores que garantem a unidade em meio à diversidade. Dessa forma, é possível termos uma diversidade que se complementa sem comprometer a unidade. O que eu quero também passar a vocês é o seguinte: quando a gente olha a estrutura de cima, quando eu falo metanarrativa, para quem ainda não viu alguma aula lá do Antigo Testamento, eu quero dizer o seguinte: a gente está olhando a coisa de cima. Quem aqui já teve... Bom, eu acho que todos aqui já foram num lugar muito alto e teve condição de olhar o todo de cima. Todos aqui já fizeram isso? Tipo um prédio alto, ou de avião, ou um balão, ou asa delta, enfim, do alto, você olha muito melhor aqui embaixo. Isso é olhar a metanarrativa. O que a gente está estudando é isso. A gente não vai, em alguns casos, a gente desce e olha a cidade.
Aí isso ainda não dá para a gente ter uma compreensão do todo, mas a gente não está olhando as minúcias. A gente desce mais um pouco, tem a compreensão do bairro. Opa, agora eu já não estou vendo a cidade, eu estou vendo uma coisa mais focada. Só que agora eu desço mais e vou para uma rua determinada. E naquela rua determinada eu escolho uma casa, e naquela casa eu entro e eu olho aqueles cômodos. Então, é assim, a gente está vendo de cima e a gente vai descendo. Porque olhando de cima eu tenho uma compreensão muito melhor e muito mais abrangente. Essa é a nossa ideia. A nossa ideia, não se preocupem com gravar, eu tenho que gravar as coisas. Não, tira isso da cabeça, não é a nossa ideia. Agora vamos voltar. Por que sinóticos? O que significa isso? A mídia tem uma imagem, eu vou tentar ampliar a minha aqui, que a minha é muito pequena. A gente tem, vocês não vão ver aqui, mas em casa, não sei se colocou aqui, ok, beleza. Então, ali, ó, na parte de cima, vocês vão ver o seguinte, o Evangelho de Marcos. Entre eles, o que tem em um, que contém no outro, Marcos tem 76%, Lucas tem 41% de Marcos, Mateus tem 45% do que está em Marcos. Já Marcos contém 18% do que está lá em Mateus, e Mateus tem 10%. Somente em Mateus, o que é exclusivo de Mateus, são 20%. O que contém em Mateus e Lucas, por exemplo, Mateus tem 25%, e Lucas vai ter 23%. E da parte exclusiva somente de Lucas, 35%. Desculpa, a parte roxa aí é o que tem entre os três em comum, tá? Somente em Marcos exclusivo, só dele, só tem 3%. E 3% está ele tem de Lucas, e Lucas tem 1% dividindo de modo exclusivo com ele. Isso aqui ficou um pouquinho confuso. Mas, enfim, isso é o sinótipo. Eles são muito semelhantes, tá? Mas existem coisas que estão exclusivas, por quê? É a questão da visão. Os três primeiros evangelhos são mais semelhantes entre si, por isso eles são chamados sinóticos. Já o quarto evangelho de João, ele tem peculiaridade própria. Quando vocês olham para João, vocês dizem assim, gente, não tem nada a ver com Marcos, com Lucas e com Mateus. Esse termo sinótico, ele vem do grego, é sinóptico, que significa que se vê em conjunto, ou que tem a mesma visão. A estrutura vai mostrar para a gente que os sinóticos organizaram seu material seguindo um critério geográfico. Por isso que vocês veem tanto os nomes de cidades. Ele está na Galiléia, daqui a pouco ele está na Judéia, daqui a pouco ele está lá em Samaria. Então, a ideia é essa. Já João, ele vai organizar o material seguindo um critério biográfico e cronológico. E outra coisa, os evangelhos, eles não estão numa ordem cronológica. Quem mais se aproxima disso é João. Mas eles não estão posicionados por ordem cronológica. Eles estão posicionados segundo aquilo que o autor quer passar para nós. E aí eu chamo a atenção da gente, em um breve momento, durante essas aulas, a gente vai falar aqui de algumas ferramentas para a gente poder interpretar a Bíblia. A gente já falou, eu usei o nome aí de hermenêutica, de exegese, mas eu não trouxe isso ainda para agora, porque o dia de hoje a gente tem muita coisa para falar e eu fiquei com medo do tempo. Essas ferramentas, elas vão ajudar a gente a entender o seguinte, o que foi dito, por que foi dito e como aquelas pessoas que estavam ali receberam aquilo. Daí, vai trazer para nós o seguinte ensino, eu não posso pegar o texto sagrado e querer que ele diga aquilo que eu estou afim, porque ele foi dito para alguém, foi dito com um propósito, e esse é o trabalho que, quando um pregador
está fazendo ali a sua pregação, é o mínimo que ele tem que fazer. Infelizmente, nos dias atuais, a gente estava até vendo, tem uma jovem que está pregando e tem bastante seguidores, ela está criando um pouquinho de polêmica, porque ela pega os versículos e ela simplesmente não usa o versículo como ele tem que ser utilizado. Ela usa para falar, por exemplo, você está vendo esse copo? O copo está meio cheio ou meio vazio? Aí, se você diz, o copo está mais cheio, porque Deus te deu visão de você olhar as coisas. Gente, essa assim, está angariando muita gente, só não é evangelho. E, por outro lado, tem uma galera que pega o evangelho, ele tem uma boa ideia, então ele quer achar na Bíblia um texto para a sua boa ideia, e quando ele pega aquele texto, ele aplica, só que o texto, às vezes, não está falando nada daquilo. Eu ouvi muito pessoas dizendo para outra, pede e te darei as nações como herança. Aquele texto não é para nós. Como assim, eu, nação como herança? Por acaso você é o dono de alguma nação? Aquilo não se aplica. Mas tem quem goste e tem público para tudo nos dias atuais de Instagram, YouTube e por aí vai. A ordem canônica dos evangélicos, vamos falar sobre isso agora. A posição em ordem desses 4 evangelhos nos mostra um progresso da doutrina, isso é legal, e um itinerário missional que se ratifica no restante do Novo Testamento. Olha o que o Baxter vai falar. Lembra que eu citei aqui um livro, Examinai as Escrituras? Isso aí você consegue achar, tá? Se quiser, me manda um zap depois, que a gente tem esse livro. Porque ele não vende, não tem para vender. Esse livro não tem em local nenhum à venda, a não ser em sebos. Olha, sua ordem natural tem uma exatidão interna, sendo evidentemente deliberada por um controle superior ao humano. Como poderia Mateus estar em outro lugar, senão o primeiro? No caso, na nossa ordem cronológica. Ou João em outro, senão no final? Quem pode deixar de ver que os 4 são divididos em 3 em 1, como foi sempre reconhecido? Os 3 primeiros nos preparam para a interpretação completiva do 4º. Os 3 primeiros nos familiarizam com os aspectos visíveis da magnífica manifestação e nos preparam à apresentação apoteótica em João, onde o mistério interior e a majestade do mesmo nos são interpretados. Olha, quando você pega só o cânon, você não está lendo ainda. Você só está olhando a disposição dos livros. Você olha para Mateus. Quem é Mateus? Mateus é judeu. Para quem Mateus está falando? Ele está apresentando para o judeu quem é esse Cristo. Aquela pergunta, a gente começou com uma pergunta. Quem dizem os homens que eu sou? Até Jeremias eles achavam que era. Então, o Pedrão deu lá aquela resposta. Mateus está dando essa resposta para o judeu. O Marcos, o nome dele é João Marcos. Esse nome é duplo, porque ele é judeu e grego, tipo Paulo. Paulo também é. Então, observem isso, cara, é uma coisa fantástica. A gente nem começou a ler e a gente já tem os indícios do Espírito Santo já trabalhando só nos nomes. Então, um é judeu, o outro é judeu e grego, mas ele apresenta para quem o evangelho? Para quem Marcos está escrevendo? Está escrevendo para os romanos. E aí a gente vem para um homem que é grego, que é gentio, é Lucas. E ele está escrevendo para quem? Para o mundo grego. Lembre-se disso, mundo grego é o pensamento que está em Roma. É Roma que comanda, mas o pensamento é um pensamento grego. Quando a gente olha para isso, a gente vê Deus mostrando para a gente o que Jesus efetivamente veio fazer. Jesus veio juntar 2 povos. E não se trata do grego. Jesus veio juntar o gentio e o judeu numa só coisa.
A igreja. E só de ler os evangelhos, aí quando a gente olha para esses três, a gente pode falar assim, gente, é como se fosse Pai, Filho e Espírito Santo. E quem João escreve? João está avisando para todo mundo, ele é Deus. Ele é Deus. Então, não é assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é Deus. Eu sei que para muitos isso meio que dá um nó na cabeça, mas é que quando a gente está envolvido com isso, eu vou lendo aqui, olha, numa perspectiva de ordem missional, o que a gente observa? O primeiro dos evangelhos conecta com o Antigo Testamento. Sabe o que a gente vai ver? 13 vezes, dentro do evangelho de Mateus, a seguinte frase, para que se cumprisse o que foi dito. Alguém aqui que já leu o Novo Testamento percebeu isso? Para que se cumprisse o que foi dito. Com quem que ele está conectando? Antigo Testamento. O tempo todo ele está dizendo, o que está acontecendo aqui é aquilo lá. O que está acontecendo aqui está lá em Isaías. O que está acontecendo aqui está lá em Deuteronômio. E assim ele vai. O segundo eu já disse, né? Ele é meio judeu e é meio gentio, então ele evolui, é progressivo. Ele diz, não é só para o judeu. Essa mensagem também é para o romano. E Lucas diz, não é só para o judeu e para o romano. Essa mensagem, ela é para a cultura grega, que predomina todo o Império Romano. E aí João vem, finaliza e nos apresenta Jesus como o Messias de todos os povos. O Deus encarnado que atrai para si tanto judeus quanto gentios, formando um novo povo redimido e escatológico. Porque é isso que Jesus vem fazer. É isso que Deus prometeu em Abraão. Foi isso que Deus prometeu em Davi, com relação agora ao povo judeu. O professor João Alves dos Santos, ele vai escrever o seguinte, os sinóticos narram o ministério de Jesus seguindo uma sequência geográfica comum. Depois do batismo vem o quê? O ministério na Galileia. Depois a retirada para o norte, tendo como ponto de transição a confissão de Pedro. Depois o ministério na Judéia e Pérea, a caminho de Jerusalém. Não tão claro em Lucas, tá? E o ministério final em Jerusalém, que vai resultar na sua morte. Já João se concentra no ministério de Jesus em Jerusalém, durante as visitas periódicas que fez à cidade para as festas, juntamente com seus discípulos. As demais narrativas já estão relacionadas com as viagens, ou seja, as peregrinações da Galileia para a Judéia. É através do relato de João que se consegue calcular o tempo do ministério público de Jesus, só nesse evangelho. Como? Porque cerca de 3 anos ele vai participar de 3 Páscoas. Então é por isso que a gente consegue identificar. Como assim Jesus teve esse ministério de 3 anos? Por conta de João a gente consegue ver isso. Aí sim, agora a gente entra no evangelho de Mateus. Vamos falar algumas coisas que são mais básicas. Autoria e data dessa composição. A tradição cristã ortodoxa, ela reconhece Mateus como autor do Evangelho, tá? Que leva o seu nome. Ele era um dos 12 apóstolos. Gente, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eram apóstolos? O que vocês acham? Nós temos 2 apóstolos e nós temos 2 que não são apóstolos. Inclusive, temos um gentio convertido, que é o Lucas. Tá? Então, João Marcos não é apóstolo e ele escreve, segundo a tradição, sobre as memórias de Pedro. Então, Pedro está narrando e João Marcos está escrevendo. Já sobre Mateus, pouco se sabe sobre ele, além do nome. A tradição, tá? Mas aí é tradição, a gente não tem isso escrito para nós aqui na Bíblia, vai dizer que 15 anos após a ressurreição de Jesus, ele vai pregar na Palestina e depois vai conduzir campanhas missionárias em outras nações. Isso é o que a tradição diz. Sabemos que ele era um dos 12 e era um publicano. Isso está muito claro no próprio texto que ele escreve. Quais são as evidências de que foi Mateus que escreveu? As externas. As externas, bom, aí a gente tem que gostar de ler, viu, gente? Porque,
São documentos cristãos que citam Mateus como autor do primeiro evangelho do cânon. Existe um documento chamado Didaquê. Alguém aqui conhece? Então, isso tem na internet também. É um escrito do século II, 110 aproximadamente. Ele cita esse evangelho mais do que qualquer outro evangélico. Outros escritores, por exemplo, Papias é um escritor do primeiro terço do século II e um dos primeiros líderes da igreja cristã. Testemunhou a respeito da autoria de Mateus. Gente, naquela época não tinha plaquinha. Primeira Igreja Batista de Tessalônica, Assembleia de Deus de Colossos, não tem isso, tá? O pessoal escreve as cartas, enviam as cartas, essas cartas são lidas e são copiadas e enviadas para as outras igrejas. Era assim que a igreja vivia. E como se deu a... por que se tornaram canônicas? Tinha muita coisa escrita, muita coisa. E muita gente querendo levar vantagem. Tipo assim, o cara escrevia, ele ia lá, botava o nome dele. Tinha muito disso. Só que a igreja reconhecia quem era e quem não era. Por isso que a gente vai ver, se eu não me engano, em Romanos, Paulo sempre dizendo, observa aí que eu estou escrevendo com grandes letras. Nesse caso, tinha a questão da vista, mas, em alguns casos, a assinatura era muito importante, e até a forma de escrever. Outros pais da igreja, Clemente de Roma, Policarpo, Justino Marte, também atribuíram a Mateus a autoria do primeiro evangelho. Mas e as evidências internas? Será que elas existem? Bom, trata-se de um evangelho que traz várias referências e explicações referentes ao dinheiro. O cara gostava de mexer com grana. Por exemplo, Mateus, no capítulo 18, no verso 23, diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Então, a gente vai vendo isso. Tem também a parábola dos talentos. Está lá em Mateus 25, versos 14 e 15. O autor cita o termo depreciativo publicano, coletor de impostos, para descrever o discípulo Mateus. Ao passo que nos outros evangelhos, a gente vai ver que eles evitam esse termo. Ele fala dele mesmo, mas nos outros a gente não vai ver isso. Já a data, acredita-se que é entre 50 e 65 a.C., porque ele cita a destruição do templo, que vai acontecer no ano 70. Mas grande parte dos estudiosos afirmam que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Tá? Ocasião e propósito. Bom, a gente já falou sobre isso, mas tem uma informação importante. Mateus escreve no momento em que começava uma ruptura entre a igreja e o judaísmo. Então, a gente também, quando estiver lendo, vocês precisam ter em mente o seguinte: aquilo não era um mar de rosas, tá? A gente pensa assim, olha, estou lendo esses escritos, caramba, que coisa legal. Não, o bicho está pegando, tem perseguição, Roma não dá mole, porque o que acontece entre os cristãos? O pessoal começa a acusar os cristãos de incesto. Por quê? E eles casam entre irmãos. Sério? Porque chamava um ou outro de irmão. Irmão fulano, irmão ciclano. Aí houve um casamento. Como assim? Entre irmãos estão casando? Mas é um fato. Segundo, diziam que os cristãos eram canibais, porque comiam o corpo do Senhor e bebiam o sangue dele. A interpretação literal. É fato isso. Você pega aí os livros aí de história da igreja, você vai ver isso acontecendo. E os judeus incitavam esse povo contra Roma, porque existia, não sei se vocês sabem, mas o Augusto César, ele era adorado como um deus. Vocês lembram que Herodes foi comido de bicho? Porque não deu glória a Deus, porque eles meio que se achavam Deus também. O Augusto César era isso.
O cara tinha que queimar um incenso e ele recebia um papel. E quando alguém interpelava ele, ele mostrava esse papel. Não, eu sou adorador de César. Então ele estava liberado. O que acontecia com o cristão? Não, a gente só tem um Senhor, um rei e um Deus. Então, eles eram um grupo que se insurgia contra Roma. E isso levantava ira e raiva. Isso tem que estar na sua cabeça quando você estiver lendo isso aqui, qualquer dos evangelhos, porque os evangelhos eles não têm só uma pegada de apresentar a obra, eles também têm uma ideia de defesa. É o que a gente chama de apologética, defender a fé. Então, o Mateus, ele está escrevendo a judeus que se converteram. Agora, vamos lá, traz para a sua casa, traz para a sua vida. Anos de fé que você tem. Isso acontece com muita gente aqui no nosso meio. Você nasceu lá numa determinada religião, que sua avó foi seu avô, foi sua mãe, foi seu pai, foi seus irmãos são, e você se converte. E, geralmente, quando se converte, alguém vem trazer o testemunho. Meu Deus, a minha vida tão... Eu me converti, cara, eu pensei que ia ser bom, está tudo ruim. Perdi o emprego, algumas pessoas se afastaram, fui assaltado. Cara, começa um monte de coisa ruim. Com alguns não acontece, tá? Mas com alguns acontece tudo isso. E aí o cara se questiona. Eu estou no lugar certo? Não é possível. Mas isso é um erro do sujeito que pega o microfone e conta essa mentira para você. Não, vem para Jesus, ó. Cara, ó, acabou. Não, de fato é isso mesmo. É a melhor coisa do mundo. Mas não isenta você de passar um baita de um perrengue. Não vai deixar de passar perrengue. A menina ali que está para se batizar fez uma carinha como quem diz, meu Deus, acho que eu vou pensar, deixa eu voltar aqui a fita. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, quando Jesus estava, vou lá para João rapidinho, João 17, quando ele estava orando, ele agradeceu a Deus por aqueles discípulos que estavam diante dele e rogou por vocês duas, por nós, por todos nós aqui. Como? Ele disse assim, Pai, eu não rogo só por esses, mas eu rogo pelos que hão de crer em mim. Pai, eu não sou do mundo como eles também não são. Mas eu não peço que tire eles do mundo, eu só peço que guarde eles do mal, porque o mundo me odiou e vai odiar eles também. Se você não tiver isso na sua cabeça, você não consegue viver o cristianismo. Não consegue. E aqui, Mateus, o que ele está fazendo? É um momento dessa ruptura. Então, o público-alvo dele é judeu cristão. Essa gente que está esperando o Messias. Largou o judaísmo. Não tem mais o sacrifício. Não vai mais para o templo. No sentido de sacrificar. Eles iam ao templo, mas não mais com o intuito de sacrifício. E agora, passando esse monte de coisa, vem na cabeça. Ele é ou não é? É ou não é? É a pergunta lá de cima. Essa pergunta está permeando. Ele é ou não é? Lembra do próprio João Batista? Tu és o Cristo? Ou a gente tem que esperar um outro? Ele está fazendo o quê? Eu estou aqui preso. Eu estou falando de você. Você está aí e eu estou aqui preso. É você ou não é? João Batista, que batizou o Cristo. Imagina a gente, que nem viu o Cristo. O cara viu, tocou, jogou água nele. Deve ter dado um aperto de mão, um abraço. Pensa nisso, imagina isso. Então, a gente partindo desse pressuposto, a gente vai entender que Mateus tinha um objetivo de quê? Provar que a nova fé não era uma decisão equivocada, mas que eles, esses cristãos judeus, eles estavam vivendo uma espécie de clímax do judaísmo, porque Mateus não está querendo abandonar o judaísmo. Esse pessoal não quer abandonar o judaísmo. A gente vai ver isso mais à frente, quando a gente estudar Atos dos Apóstolos.
mas eles estavam vendo que a esperança deles tinha se tornado realidade. Então, Mateus decide escrever para eles, dizendo, dá uma olhada para isso aqui. Esse aqui é, sim, aquele que a gente estava esperando. Esse propósito, no entanto, não se resumia aos judeus, mas se estendia a todas as nações, mostrando que o texto de Mateus tinha como objetivo um alcance o quê? Universal. Por exemplo, dá uma olhadinha lá em Mateus 28, verso 18 a 20. Olha o que diz aí. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É universal. Isso não é só para o judeu. O próprio Mateus registra, isso não é só para nós. Então, a gente aqui tem que entender que Mateus está escrevendo a um público dizendo, ele é sim a nossa esperança e não é só a nossa, é a de todos. Por isso, eu vou já dar um spoiler, que ele começa a genealogia dizendo que Jesus é filho de Abraão. Por quê? Qual é a promessa que Deus faz a Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Também podemos afirmar que o Evangelho de Mateus possui um propósito duplo. Aí eu já falei com vocês. É um ensino didático, expositivo e é também apologético. Agora vamos falar da estrutura. Gente, todos os livros têm uma estrutura. E se você consegue entender a estrutura, olha, isso é fantástico. Você não se perde no livro e o livro ganha um dinamismo na hora da leitura. Vamos lá, o Evangelho de Mateus está organizado em torno de 5 discursos principais. Nós vamos dar uma olhadinha. Esse tipo de estrutura, ela é comum ao judaísmo. Então, quem estava vendo, quem estava lendo, e bateu o olho e enxergou a estrutura, ele entendia. Ele falou, eu compreendo o que ele está querendo passar para a gente. E essa estrutura, ela revela o objetivo de Mateus em mostrar Jesus como o cumprimento da lei e das profecias messiânicas. Cada divisão termina com uma fórmula. Por exemplo, concluindo Jesus esses discursos, pontinho, pontinho. Quer ver isso? Vamos ler alguns aqui. Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Quando ele acabou de dizer. Aí pula para Mateus 11, verso 1. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Pula para Mateus 13, 53. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Mateus 19, verso 1. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. E Mateus 26, 1, tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos. Então, quando você pega essa estrutura, você começa a entender melhor. Agora, tem uma outra aqui que vai nos ajudar mais ainda. Para o nosso melhor entendimento, a gente pode fazer uma tríplice divisão de Mateus, para nós. Primeiro, revelação messiânica de Jesus, 1 até 4:16. Ela vai ser seguida de 2 blocos de texto. O primeiro marca o quê? A ascensão do ministério público de Jesus. E começa em 4:17. O que está escrito lá? Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E isso vai até
16, 20, esse primeiro bloco. O segundo bloco já vai mostrar o declínio e humilhação. E começa em 16, 21 e vai até o capítulo 27, com sua prisão, crucificação e morte. Desde esse tempo, olha o que está escrito em Mateus 16, 21, que é esse ápice. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O último capítulo dedica-se ao relato da ressurreição e vai finalizar com a grande comissão que a gente já leu, lá que é Mateus 18, 28, do 18 ao 20. Mídia, coloca na tela aquela terceira imagem. Olha, essa aqui é uma outra estrutura, tá? Quando você for ler o Evangelho de Mateus, você tem que enxergar o seguinte: a primeira delas é a encarnação e preparação do rei. Então, isso aqui estão aqui os versículos, capítulos e versículos, tá? Para correr, como está na tela, depois vocês vão ver em casa, eu só vou ler mesmo. A proclamação dos princípios do rei, essa é a segunda parte. A terceira parte é a manifestação do poder do rei. A quarta é a oposição oficial ao rei. A preparação para a rejeição final do rei. E no 6, a apresentação oficial do rei e sua rejeição definitiva. E o 7, crucificação, morte e ressurreição do rei. Fechou o Evangelho de Mateus. Só que eu queria mostrar para vocês, na própria Bíblia de vocês, quando a gente fala de olhar de cima e a gente prestar atenção, o que o escritor queria comunicar, a sua própria Bíblia, sem lê-la, só olhando os assuntos, olha como é que a gente vê isso. No capítulo 1, o que a gente viu? A genealogia, o nascimento do Cristo. No capítulo 2, ele vai nascer aonde? Em Belém. Por que ele vai nascer em Belém? Porque lá em Ruth, aonde nasce o Davi? Está nascendo em Belém. E é a promessa. Está lá. Depois, ele vai fugir para o Egito. E no verso 17, o Mateus vai escrever por que ele fugiu para o Egito? Para que se cumpra o quê? O que foi dito. Agora ele volta do Egito. Quando ele volta do Egito, o Mateus vai dizer: aqui se cumpre aquela palavra que diz: do Egito chamei o meu filho. Agora eu quero chamar vocês para uma conexão. Vocês que estão lendo o Êxodo. Agora a gente está lendo Números. Terminamos Levíticos, terminamos o capítulo 3 de Números, correto? Aí, o povo está alinhado, estou gostando, hein? Muito bom. Agora a gente vai entender o Êxodo. Olha como é que a gente entende o Êxodo. O povo estava onde? No Egito. Jesus foi para onde? Para o Egito. Deus usou Moisés e tirou o povo do Egito. Jesus agora, eu estou falando da sequência de Mateus. Jesus agora, no capítulo 3, ele vem do Egito, porque Deus diz: chamei o meu filho do Egito. No capítulo 4, o que vai acontecer com Jesus? Ele vai para o deserto. O que aconteceu com o povo? Veio para o deserto. Ok? Só que o povo, para chegar no deserto, passou pelo quê? Pelo mar Vermelho. E Jesus, no capítulo 4, para onde ele vai? Antes de ir para o deserto? Ser batizado. Vocês estão vendo isso? Olha, é por isso que eu digo, gente, se a gente só prestar atenção nisso, a gente vai ver assim, como Deus está conduzindo. Essa coisa me deixa louco quando eu fico lendo isso. Aí ele vai fazer o quê? Depois que ele vai para o deserto, o que acontece o que Deus faz com o povo? Isso é interessante. Deus pega o povo, passa pelo batismo, leva pelo deserto, leva para o Sinai, capítulo 20 de Êxodo, e dá o que para o povo? A lei.
Enquanto Deus está dando a lei para o povo, o povo está sendo o quê, então? Tentado. Correto? O povo está sendo tentado. O que está acontecendo com esse povo? Eles cedem à tentação. Enquanto a lei está sendo dada, o que eles estão fazendo aqui embaixo? Um bezerro de ouro. Certo? E Jesus? Satanás está lá tentando ele da mesma forma. E o que Jesus está fazendo? Chamando Deuteronômio. Todas as 3 vezes que Jesus respondeu a um ataque de Satanás, ele respondeu com Deuteronômio. Deuteronômio, que vocês ainda não chegaram lá, para quem ainda não leu, é o anúncio da lei pela segunda vez. Não é uma nova lei, é a mesma lei com uma ampliação apenas. Para quem não assistiu, tem aí no YouTube, na playlist, esse estudo, inclusive mostrando toda essa dinâmica. Só que agora vocês estão vendo isso no livro de Mateus e olhando para lá e falando, caramba, olha como isso faz todo sentido. Aí, mas o que Jesus vai fazer? Agora que ele sai do deserto, depois de vencer a tentação, ele inicia a pregação. E ele vai fazer o quê? Ainda no capítulo 4, sai do deserto, inicia a pregação e chama os discípulos. Agora sim, é o povo, aquele povo que está ali. E o que ele vai fazer? Ele começa a ensinar esse povo. Como? Ele sobe ao monte. E tem o quê? O monte das bem-aventuranças. O que acontece lá no capítulo 20? Deus está dando a lei ao povo. O que Jesus está fazendo? Está dando a lei ao povo. Capítulo 8, quando ele desce, com quem que ele vai se encontrar? Se encontra com o leproso. Por que Mateus colocou o leproso? João já colocou a festa. Mas Mateus colocou um leproso. É isso que você tem que se perguntar. Por que tem um leproso aqui? E essa é uma das passagens que eu mais amo. Porque não é só o fato de ser leproso. Leproso tinha que ficar gritando, era a coisa mais horrível para um judeu. Ele não podia ir no templo, ele não podia tocar em ninguém. Tipo, a vida acabou, morreu. Esse cara chega perto de Jesus e diz, se quiseres, podes tornar-me limpo. Qual é a resposta de Jesus? Ele toca no cara. Extremamente proibido a um judeu tocar num leproso. Mas Jesus está dizendo, sim, Mateus está revelando para nós, ele está acima disso. Só o sumo sacerdote podia liberar o cidadão. Vai e se mostra lá para o sumo sacerdote para tu mostrar que Jesus estava purificando aquele cara, mostrando que ele veio realmente para fazer isso. E detalhe, qual é o segundo contato que ele vai ter? É com o centurião. Quem é esse cara? Gentio. Jesus vem não só para o judeu, como ele vem para o gentio. Olha a conexão. O que Israel não conseguiu fazer, o Mateus está mostrando, ele fez. Essa é a conexão. É isso que eu quero mostrar para vocês. Mais do que a gente parar aqui, mas aquela parábola que diz isso e aquilo, eu não entendi direito. Não, eu não estou muito preocupado se você entendeu sobre a parábola, mas se você entender isso aqui, você vai ver que o agir de Deus, usando a vida do Mateus, já mostra para nós que Deus está no controle de tudo. E do 1 até o 16, o que a gente vai vendo? A obra de Cristo mostrando assim, quem Ele é. E aí ele faz aquela pergunta. E aí vem a revelação. Qual é a revelação? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que ele vai dizer? Verdade. E nem foi carne e sangue que te revelou. Não é parentesco, não é porque tu sabe que rua que eu moro, não é porque tu sabe de onde eu nasci, mas foi meu Pai que revelou isso para você. Então deixa eu dizer uma coisa, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aí o que vai acontecer no capítulo 17? Jesus pega 3 e leva para o Monte da Transfiguração. Gente, Moisés subiu para pegar aquelas tábuas de pedra, desceu com seu rostinho todo brilhoso. Igual essa lâmpada fica no meu rosto, deve estar brilhoso aí. O rosto brilhoso. Mas Jesus, quando está em Mateus 17, vocês podem olhar aí no verso 5, ele é glorificado. E assim como Deus revelou a Pedro que ele era o Cristo, agora Deus vai falar de modo que todos aqueles 3 vão ouvir, este é meu filho,
a ele vocês vão ouvir. E quem vai aparecer entre Jesus ali no Monte da Transfiguração? De um lado, Elias. São os profetas. Do outro lado, Moisés. Representa a lei. Quem está no meio? Gente. Aí é loucura, eu gosto demais disso. É o Cristo. A ele ouvir. Vamos continuar. Principais pontos teológicos do Evangelho de Mateus. Eu estou olhando o relógio, tá, gente? A vida e obra de Cristo foi cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A unidade entre Antigo e Novo Testamento. A realeza de Cristo, o caráter missionário universal da igreja, os valores e princípios do reino do Messias. E o que a gente aplica para nós? Como que a gente aplica isso? Bom, eu tenho o costume de dizer, e vou continuar batendo nessa tecla, não podemos buscar a Deus com nossos próprios termos. Mateus está dizendo para nós hoje, ainda, quem estabeleceu os termos foi o próprio Deus. Não dá para ser do seu jeito, não é para ser do meu, e nem de nenhuma instituição, mas é do jeito de Deus. A revelação continua valendo. A resposta já foi dada. Quem dizem os homens que eu sou? Nós devemos dizer, tu és o Cristo, que de Gênesis a Apocalipse é apresentado para nós como Senhor e Deus. É necessário que o reconheçamos em todos os seus atributos, todos. Sejam os que consideramos aceitáveis, por exemplo, amor, graça, misericórdia, amamos essas coisas, né? Ou aqueles que se mostram mais ofensivos, ira, justiça. Gente, Deus é justo, Ele não mudou. Deus também se ira, sabia? Toda a Bíblia tem a ira do Senhor. Inclusive, quando Jesus recebe, isso aí é lá em Lucas, o livro para ler, dado a ele o livro de Isaías, ele pega lá Isaías 61, porque o Senhor me ungiu para... Agora fugiu aqui o versículo, para pregar boas novas aos quebrantados. E lá embaixo ele diz assim, e anunciar o ano aceitável do Senhor, ele para. Só que quando você vai para Isaías ler, Isaías não para. Lá está escrito, e o dia da vingança do nosso Deus. Então Jesus, ele abre uma porta, e Paulo vai dizer isso muito bem em Romanos, para que os gentios sejam enxertados até que, esse até que é o grande dia do Senhor venha. Mateus nos orienta a não cair no erro dos fariseus, que faziam com que suas tradições os cegassem quanto à revelação de Cristo. O Cristo está sendo revelado, e os fariseus estão discutindo, esse cara come com publicano e pecadores. Nós lemos aqui Mateus 15, lembra? Semana passada. Como que eles... mas vocês não lavam a mão como nós. Jesus falou, mas vocês também invalidam a palavra de Deus por conta dessa tradição aí de vocês. Eu estive num casamento esse final de semana. Não, casamento não, um aniversário da minha tia, de 80 anos. E eu ali meti a mão nas garrafas, aquela coisa de casa, sabe como é que é, né? Então a gente mete a mão nas garrafas, porque se der um copo d'água, já dá um galardão, eu estava dando Coca-Cola para as pessoas, então eu falei, vou ganhar 2. Brincadeira. Mas ali, me surpreendeu, eu cheguei em algumas mesas, e assim, eu não estou fazendo julgamento, eu estou falando de tradição, tá? Então, por favor, entenda, isso não é um julgamento quanto à posição daquelas pessoas, mas é uma coisa para a gente pensar. Eles não tomavam refrigerante, em hipótese alguma. E eu tentei servir, eu não sabia de nada, então eu brincava, né? Eu falei, que é isso, estou de dieta, hoje pode, está geladinho, que não sei o quê, brincando, que é o meu jeitão. E não tomavam. Eu falei, mas aquilo me... Eu cheguei na minha prima e falei, prima, olha só, por que essa gente não bebe refrigerante? Ela falou, olha, há 70 anos atrás, ou 30, não me lembro agora, mas foi um número grande, eles fizeram um propósito com o Senhor. Eu falei assim, só que eu olhei para a mesa, tinha uma menina novinha, que não tinha aquela idade.
Eu falei, certamente ela não estava nesse propósito. Aquilo que sei lá qual é o motivo, não estou fazendo, mais uma vez, julgamento, eu estou trazendo isso para a gente pensar. Aquilo que foi feito lá atrás deve ter sido feito por um objetivo comum, algum momento, alguma coisa, eu sei lá, eu não sei. Só que se eu entro hoje naquela igreja e vou aderir a essa coisa, eu não estou consciente do propósito. Eu estou seguindo uma tradição. O fariseu passou a fazer isso. E esse é meu medo. Quando você... eu vivi uma experiência, então vamos fazer essa experiência todo mês, todo ano, todo dia, vai virar tradição. A essência daquilo foi para o espaço. Vigiem com relação a isso. A Bíblia nos dá informação mais do que suficiente sobre a verdadeira natureza e identidade de Deus e de Jesus Cristo, para justificar a nossa adoração e a nossa obediência. E assim, a gente termina o Evangelho de Mateus. Gente, eu estou só fazendo esse panorama com essas conexões, para que vocês vejam as conexões do novo com o antigo. Eu não vou ainda entrar em alguns pontos, porque eu quero dar a vocês um subsídio para quando pegarem a Bíblia, vocês falarem assim, caramba, agora eu entendo por que ele escreveu isso, para quem que ele escreveu, quais eram as circunstâncias. Poxa, igual agora a gente veio fazendo essa conexão, né, do Cristo como o verdadeiro Israel de Deus, e aí a gente vai vendo no Antigo Testamento como que o Cristo está lá. É isso que eu quero que vocês vejam. Para quê? Metanarrativa, unicidade, é uma coisa só, de lá até Apocalipse. Apocalipse não deixa de falar do Cristo, nada vai deixar de falar do Cristo. A Bíblia inteira é sobre o Cristo. Eu tenho um grande problema quando o pregador pega um texto que está falando do Cristo, ele fala do homem. Eu falo, meu Deus do céu, é do Cristo, não é do homem. Fala do Cristo, porque é o Cristo que é tudo para a gente. É isso. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui, a você que me cedeu um espacinho aí na sua casa para estudar a palavra de Deus. Continue orando por isso. Semana que vem nós vamos falar de Marcos. Outra coisa é o Evangelho segundo Mateus. A ótica de Mateus, porque o Evangelho é de Jesus. Amém? Podemos orar? Aí eu tenho um costume. Podem se colocar de pé para que a gente ore, os que estão aqui. Você que está em casa, não. Você fica tranquilo aí. É o povo que está aqui. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia e por essa aula. Pai, louvamos o Teu nome mais uma vez. Obrigado, Senhor, por nos revelar Jesus Cristo. Tua palavra vai nos garantir que isso não foi um ato nosso. Isso é um ato Seu. E é um milagre, Senhor. É um milagre que a gente não consegue explicar, mas que a gente fica feliz. Porque essa fé que veio pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, essa fé também vem de Ti. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tu mesmo escreveu sobre isso. Então nós Te louvamos. Nós Te louvamos porque, de uma forma que a gente não entende, Tu nos alcançou. E nos alcançou por amor e graça. Não foi pelo que fizemos, pelo contrário, nós fizemos tudo para nos distanciar de Ti. Mas Tu fez tudo para nos aproximar a Ti. E com o amor que Tu nos amou, Senhor, a gente se derrama na Tua presença dizendo muito obrigado. Senhor, alcança nossos familiares com esse amor. Usa nossas vidas para glorificar o Teu nome, assim como Mateus, que não se importou em escrever publicano, não se importou em testemunhar quem ele era, e não se importou em testemunhar o que Tu fez na vida dele. Assim, faça na nossa vida também. Usa a nossa vida para o louvor da Tua glória. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nós, Senhor,
que tu morreu naquela cruz porque nós é que deveríamos estar ali. Mostra para nós, Senhor, que tu mesmo tomou a iniciativa de fazer isso. Assim, Senhor, nós te pedimos nessa noite, agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.